Olá, turma boa, Direito Constitucional, UFES, como é que estão vocês? Espero que estejam todos e todas bem. Por cá, professor Rodrigo, e dando continuidade ao combinado que fizemos, eu vou aqui hoje gravar uma aula, então, para fechar a parte de direitos fundamentais em espécie. E aí, notadamente, nós temos uma jornada um pouco longa, mas basicamente é uma jornada de visitar, né, digamos assim, apresentar os dispositivos constitucionais. E aí, obviamente, a partir do interesse de vocês pelo campo de liberdade, pelo campo de segurança, pelo campo da vida, pelo campo da igualdade, pelo campo da propriedade, vocês devem se aprofundar. E aí, obviamente, que esse ponto, né, dos direitos e garantias individuais, eles vão trazer ali eh, um sinal que muitas vezes se materializa em outros dispositivos constitucionais, esses que estão presentes no artigo 5º e se irradia pela Constituição, ou então vai surgir, emergir, enfim, em legislação infraconstitucional. Mas aí a gente faz aqui hoje um apanhado deles para que seja possível visualizar, inclusive pensar também na nossa avaliação. Nossa avaliação eu programei para o dia 17, bem tranquilinha, remota, com algumas dessas coisas que a gente discute por aqui, da parte de teoria e do texto constitucional material, né, da Constituição material. Mas basicamente artigo 5º e 6º da Constituição. Então fiquem tranquilos e tranquilas. Bom, nós temos então o campo dos direitos individuais, dos direitos coletivos, depois uma aba que abre para os direitos sociais, depois direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Dentro desse rol, então, de direitos e garantias fundamentais. E aí, nós já falamos inicialmente do direito à vida, discutimos algumas questões como eutanásia, a possibilidade também, que principalmente ficou conhecida com o advento da pandemia, eh, de escolhas trágicas, inclusive envolvendo a possibilidade de ortotanásia, justamente no sentido de quando identificar quando, porventura, não existe uma perspectiva de vida, indicar cuidados paliativos para que a pessoa, o paciente, enfim, tenha mais dignidade e qualidade de vida para a sua passagem, né, digamos assim, para o seu descanso. Mas alguns outros institutos, como por exemplo da eutanásia propriamente dita, não é possível dentro da nossa estrutura e é inclusive considerado como prática de homicídio ou instigação ao suicídio, a depender do caso. Então, esse da vida tem a ver também com o campo da existência, da integridade física, da integridade moral, de eu, enquanto pessoa, ter a minha privacidade salvaguardada, ter a minha intimidade salvaguardada, e aí a minha honra, enfim, a minha imagem, consequentemente se irradia lá pelo direito de personalidade, que é uma cadeira específica do direito civil. E aí, para isso também, formas de proteção, como, por exemplo, a ideia de direito de resposta, a ideia de fazer com que um determinado conteúdo ele seja excluído, enfim, de uma página da rede social, justamente quando afeta, digamos assim, esse campo moral do sujeito, da pessoa. E aí, esse direito à vida também envolve essa integridade física, existir bem, algumas conexões com a ideia de dignidade, também com o campo da saúde que nós conversamos em sala de aula. E aí, um outro bloco que depois a gente vai fazer um tratamento específico, né, digamos assim, um momento específico para conversarmos sobre
o campo da igualdade das políticas afirmativas ou um direito antidiscriminatório no nosso país. Nós temos esse bloco também da igualdade dentro do nosso artigo 5º da Constituição. E aí, inicialmente, nós temos uma aplicação da lei de uma maneira igualitária, essa ideia de formalismo, de lei ser igual para todos e um tratamento igual para todos. Nós temos essa ideia também limitadora de limitar o legislador de regular em relação a determinados temas, inclusive para que não promova uma ofensa eh, do ponto de vista constitucional, né, já que cada casa legislativa, pelo princípio da simetria de cima até embaixo, possui ali uma comissão de Constituição e Justiça, enfim, justamente para que não ofenda esse sentido de dignidade e de igualdade. É também uma limitação ao intérprete, à autoridade pública, que, no esquematizar de suas políticas e ações, deve levar em consideração os preceitos constitucionais e infraconstitucionais em relação ao tema da igualdade. Tanto é que, em matéria, por exemplo, de processo seletivo, concurso público, a própria carreira de servidores públicos, de agentes públicos, nós temos algumas discussões em termos de peticionamento, mandado de segurança já como instrumento de garantia aí, relacionado com a ideia de preterição. Volta e meia alguém aparece, por exemplo, com a discussão de, bom, eu figurava numa lista de pré-qualificação para ser promovido, e aí do nada eu não fui promovido, mas um colega meu, por vínculo político, sabe lá por qual razão, foi à minha frente. Então eu fui prejudicado e a gente chama isso de preterição. E aí, consequentemente, a própria autoridade pública ela não deve ferir, então, essa ideia do mérito, de tratar todas de maneira igualitária a partir de alguma ação em termos de política pública, ou nesse caso também de atos administrativos, de exteriorização da vontade do Estado, do poder público, por meio de suas autoridades. É também uma limitação ao particular, em que sentido? Práticas discriminatórias, práticas atentatórias, principalmente no campo da educação, muitas vezes a gente verifica discussões dessa natureza. E aí conhecemos então esses sentidos de igualdade formal perante a lei, uma conquista das revoluções liberais, um sinal de que as revoluções do século XVIII, um sinal de que estava se rompendo com o modelo absolutista e inaugurando um Estado de direito, e aí, consequentemente, não mais a vontade do monarca, do rei, enfim. Isso foi muito importante, um movimento interessantíssimo. Depois mantido, inclusive, no século XIX, porém, no próprio século XIX começa a surgir, e começa do XIX para o XX, alguns levantes de outro grupo que ficou desfavorecido, enfim, que foi o movimento dos trabalhadores. E aí, consequentemente, questionar que essa igualdade, num sentido formal, iguais perante a lei, não cuidava de resolver questões cá do campo social, muito acirrado por abismos, enfim, por desigualdade. Então, consequentemente, o século XX passou a ser um lugar de protagonismo a partir de algumas influências da Constituição do México, do Weimar na Alemanha, enfim, eh, justamente para dizer, bom, compreendemos que o sentido formal de igualdade ele foi importante para um momento, mas precisamos também atribuir outros sentidos à igualdade no sentido no campo material, para que de fato lá nas relações, lá na trama social haja uma interferência, uma atuação por parte do Estado, e aí já não é mais esse Estado liberal, já tem aí um contexto mais progressista, enfim, de um estado-providência, de um estado de bem-estar social, justamente para poder prover certas classes e grupos. Mas aí a gente abre essa janela num blocão aí que eu vou fazer com vocês sobre protocolo com julgamento, de julgamento com perspectiva de raça e gênero, para bater um papo um dia sobre raça e gênero.
A Constituição, ela traz também questões ligadas a homens e mulheres, igualdade perante a lei, igualdade também, num sentido mesmo, em termos de direitos e obrigações. Isso vai se irradiar na vedação à distinção de sexo e de orientação sexual no ambiente de trabalho, considerando, obviamente, algumas ressalvas, como, por exemplo, eh, o servir às Forças Armadas, que é de uns tempos para cá que a gente vem permitindo para homem e mulher, concursos públicos para determinadas carreiras, que o judiciário também, a partir de uma forte atuação até do Ministério Público nos estados, vem borrando um pouco essa demarcação de fronteiras e dizendo que as vagas elas devem ser amplas e abertas para todos os sexos, mas na carreira de segurança pública a gente ainda toca um tabu, mas restringir ou excluir totalmente já não consideramos mais válido. Existe aí também uma conquista recente, que é essa igualdade no campo salarial, no campo privado, enfim, do ano de 2023, inclusive, ano retrasado, porque por mais que parecesse uma obviedade, determinados locais tratavam de maneira distinta homens e mulheres nesse campo das carreiras, inclusive no sentido remuneratório. Aí, obviamente, que nós temos a inclusão, então, a presença eh, de um dispositivo legal que iguala, mas nem sempre nós temos o reconhecimento. E aí, minha gente, esse reconhecimento só vem a partir de outros fatores, que é aquela análise que a gente faz da eficácia da norma, fatores internos e fatores externos. Inclusive, trabalharmos muito no campo da educação, no campo da cultura, de uma consciência social em prol dessas discussões. Porque, na prática, muitas vezes, se a mulher ela informa que ela é gestante ou que ela é mãe, consequentemente, não de uma maneira explícita, mas de uma maneira velada, ela está em desvantagem na hora de concorrer no mercado de trabalho, principalmente na iniciativa privada. Mas super bem-vindo esse traço, esse momento, esse conteúdo distinto mesmo da Constituição, de igualar homens e mulheres e que acaba se irradiando na legislação infraconstitucional, como eu comentei na abertura dessa aula, principalmente recentemente aí nas consolidações, na consolidação da lei de trabalho com essa questão da igualdade salarial, que parece uma obviedade, mas no nosso mundo, inclusive, algumas obviedades precisam ser ditas e expressamente declaradas nos textos legislativos. E para além disso também, né? Enfim. eh, mas a igualdade, eu vou abrir esse bloco da igualdade em um momento específico, de uma forma mais aprofundada mesmo, até por uma questão política mesmo, uma posição política minha, que sou filho das políticas afirmativas, então nem comentei essa questão mesmo da igualdade em outros campos, como da educação, enfim, de sentidos da igualdade. Um outro blocão que a gente tem é o bloco das liberdades. E aí, essa liberdade envolve conquistas marcadas ao longo da história, marcadas mesmo de forma violenta, até com derramamento de sangue, com morte, enfim, pelo simples fato de ser livre. Veja só, eh, livre para quê? Livre para pensar. E aí o pensar está aqui no meu campo subjetivo. Livre para manifestar a minha opinião. E aí, obviamente, esse meu manifestar sendo vedado o anonimato, e sabendo também que não é e nenhum direito tem esse caráter absoluto, e consequentemente essa minha liberdade de manifestar acaba muitas vezes promovendo graves ofensas nesse campo moral, né, da personalidade, imagem, a honra. eh, a intimidade, a privacidade. E aí, consequentemente, vivemos também num mundo em que todas as pessoas, e não nós aqui só no campo do direito, deveriam ter informações mínimas a respeito dessas questões. Por quê?
O Leandro Carnal vai dizer que, no livro Todos contra Todos, que não é a internet que produziu essa violência ao direito de personalidade. A internet deu subsídios para que as pessoas possam ter um espaço, uma janela para poder ficar mostrando aquilo que, toda aquela carga, enfim, que possui, que mora dentro de cada um. E aí, consequentemente, tem muita gente que não sabe e não compreende limites. Então acha que a liberdade ela é ilimitada, ela é absoluta e aí, consequentemente, ela é livre para poder propagar e profanar o que quiser e não funciona dessa maneira, porque aí esse direito meu, muitas vezes, ele pode estar, inclusive, imputando a alguém uma falsa afirmação, criando uma imagem retorcida a respeito do outro, eh, enfim, então, consequentemente, ferindo aí direitos de personalidade. Mas essa liberdade também no sentido de não me faça nada, não me afete, no sentido negativo, como a gente coloca, eh, não impeça a minha locomoção, não impeça a minha circulação. E aí nem sempre foi assim. Nós já tivemos cenários, inclusive, em que as pessoas eram obrigadas a se recolher num determinado horário, não podiam circular ou se reunir, em determinada quantidade, localidade, por aí segue. E aí é um momento, então, em que, a partir das revoluções também liberais, como eu coloquei, principalmente a Revolução Francesa, enfim, vai romper então com os modelos anteriores e estabelecer aqueles pilares, né, que com o tempo nós fomos consolidando, chamando de gerações, ou dimensões, porque geração tem uma ideia de descontinuidade, né, dimensões dos direitos humanos, blocos ligados à liberdade, blocos ligados à igualdade, bloco ligado à fraternidade, solidariedade, e outros também mais expansivos no campo coletivo, transindividual, num campo difícil até identificação de quem seriam aí os destinatários ou os titulares. Nós temos, para além dessa liberdade, num sentido de não me faça, não me impeça, a de pensamento, a liberdade de ter uma religião, e aí essa crença, o direito também ao culto, né, religioso, de não ser atrapalhado, embaraçado, impedido. A gente vai para esse ponto de novo da religião, lá no nosso artigo 5º, no artigo 5º não, no artigo 19 das Vedações de Ordem Constitucional, que inclusive ao Estado é proibido eh, impedir o funcionamento, favorecer também, enfim, embaraçar os cultos religiosos. E aí esse ponto da religião, de vez em quando eu convido, né, para alguma reflexão, faço ali alguma ponte, porque é um momento também muito sensível, principalmente no nosso sistema legislativo, em que, por mais que haja laicidade estatal, no campo da educação também a possibilidade do ensino religioso, porém com método não confessional, de não direcionar para uma religião específica. Nós temos um legislativo que é composto e se monta, muitas vezes tendo o espaço religioso como um palanque, como um campo mesmo de captação, né, de público, né, de sedução do público. E aí, consequentemente, esse que nos representa, que propõe, que discute, que vota, que aprova espécies legislativas, em muitos momentos ele é temperado por valores religiosos. E aí, consequentemente, a produção do direito, né, e a construção desse ordenamento nosso, muitas vezes ela é fortemente influenciada, temperada por traços do conservadorismo, nesse campo aí das relações sociais.
E aí esses neos, tanto o liberalismo quanto o conservadorismo, eles se encontram muitas vezes nessa agenda, na agenda da economia e na agenda de temas também, digamos que de caráter mais a favor da livre escolha, da autonomia do ser humano, enfim. E aí perceba, o próprio liberalismo, como já coloquei também em sala de aula, ele bebe da ideia de liberdades amplas, enfim. E discute no campo econômico, mas é a liberdade para todas as áreas, enfim, os campos da vida. Porém, muitos liberais, né, nesse sentido econômico, guardam um caractere de conservadores nos costumes. Então, é uma contradição também de filiar-se a uma corrente que é a favor de liberdade no sentido mais amplo, de um encolhimento do Estado, e, ao mesmo tempo, quando dá conveniência, suscitar que essa própria estrutura, Estado, a partir de presença de representantes seus ou de simpatizantes das suas pautas, façam também controles, castrações, opressões, enfim, nesse campo da autonomia das pessoas, enfim. E aí, eh, nesse nesse desenho, então, da liberdade no sentido religioso, a questão da própria crença do sujeito em se manifestar, a questão também do culto, a origem do culto e o direito ao culto também. E recentemente nós tivemos também incrementos na 7.716 de 89, que é a lei do racismo, para fazer constar a ideia do racismo religioso, do racismo no humor, enfim, mas focando aqui agora no religioso, como um instrumento, meio, força para salvaguarda das pessoas, proteger as pessoas quanto à sua crença. Uma discussão que já surgiu de inconstitucionalidade, e aí foi resolvida de que não é inconstitucional o sacrifício de animais por religião de origem africana. E aí, para quem não sabe, o animal, por mais que seja sacrificado, ele serve de alimento tanto para pessoas quanto alimento, digamos que para energias, né? Digamos assim, as entidades, enfim. E é um direito que o sujeito tem, ou que a religião tem, de usar dessa maneira como um elemento tradicional, enfim, como uma ritualística da religião. Mas as pessoas só citam o exemplo da liberdade religiosa quando é para falar de religião de matriz africana, a partir mesmo dessa questão do sacrifício dos animais. Só que recentemente nós tivemos uma discussão que já foi travada há muito tempo, né, na história nossa do país, do constitucionalismo, que é a transfusão de sangue para pessoas testemunhas de Jeová. Eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando, que vão assistir esse vídeo, enfim, já travaram essa discussão, ou já se pegaram pensando nisso, ou já ouviram algo sobre o direito da pessoa testemunha de Jeová não se submeter à transfusão de sangue, tendo em vista a sua crença, né, a sua condição mesmo de concepção religiosa. E aí, consequentemente, há necessidade de receber um tratamento alternativo. Como funcionava antes? São dois recursos extraordinários que viraram tema de repercussão geral, que declara que a pessoa, como um ato, a pessoa maior, capaz, enfim, podendo exprimir sua vontade, como um ato, inclusive, de autonomia desse ser, ela pode se recusar a receber a transfusão de sangue e o Estado tem que proporcionar um procedimento alternativo. Antes, os próprios grupos de testemunho de Jeová eles já possuíam estrutura de clínicas cadastradas, né, vinculadas a essa crença religiosa, que já viviam prontas para receber uma pessoa que foi indicada no tratamento público, enfim, comum, que ela precisava de transfusão de sangue, mas por conta da sua convicção, concepção, crença, né, religiosa, enfim, ela não aceitou submeter. E aí, consequentemente,
a existência dessas estruturas encarregadas de acolher e de fazer o tratamento de acordo com a crença religiosa, um tratamento ou outro alternativo. E aí agora, do ano passado para cá, o Estado ele não pode obrigar a pessoa a fazer transfusão de sangue e ainda tem o dever de possibilitar a ela um tratamento alternativo que não envolva a transfusão de sangue. Então, conquista bacana. A exceção disso para adolescente, criança, que nesse caso precisaria ser avaliado por uma equipe médica e pautando-se no melhor interesse da criança ou do adolescente. Então, consequentemente, a decisão não fica em relação ao responsável. O que que a Corte declara? Que o sujeito adulto, maior, capaz, então ele pode decidir pelo seu corpo, mas sobre o corpo de uma criança, enfim, do filho, de uma filha, não, eu precisaria de uma posição de uma equipe médica. E eu também acho plausível, né, de certa maneira, porque aí é decidir sobre a vida do outro. E aí é bem-vinda essa discussão, porque antes ficava dentro de uma subjetividade, gerava até conflitos mesmo dentro desse espaço, dos espaços de saúde, justamente por conta da recusa da pessoa, por convicção religiosa, de se submeter a um determinado tratamento. Bom, para além da liberdade religiosa, nós temos a questão da proteção ao direito de se reunir e ao direito de se associar, se vincular a sindicatos, se vincular a federações, confederações, enfim. E, obviamente, desde que essa estrutura ela não venha a ofender, oferecer risco ao sistema vigente, às estruturas de poder, enfim, que seja dentro de uma normalidade, dentro de uma legalidade. As reuniões também está para o fato, a ideia de liberdade de reunião está para o fato de que nos tempos de ruptura nós tínhamos esses direitos no campo das liberdades simplesmente cassados, né, inexistentes. E aí, consequentemente, a reunião, o direito de se reunir, o direito de se associar, o direito de protestar, se manifestar também aí, ligado ao campo do pensamento, ele entra nesse circuito. Ressalva só de militares, no caso de que não pode se sindicalizar e se constituir apenas, podendo se constituir apenas em associações e também uma vedação, de um modo geral, aos profissionais de segurança, do direito de greve, justamente porque lida com arma, pela essencialidade do serviço. Só que servidores civis, no caso de policiais civis, conquistaram esse direito de greve e os militares existe uma vedação. Inclusive criação de crime, o tipo criminoso de motim, revolta, enfim, para esse tipo de iniciativa. Para além disso, existe também a liberdade de ação profissional, ou de escolher o trabalho, o ofício ou a profissão de uma maneira livre. E aí, consequentemente, também aquilo que está previsto dentro do Cadastro Nacional de Ocupações, e assim segue. São ocupações também, ou a liberdade de ação profissional no campo do lícito, isso é uma obviedade também, eu assim considero. Muito importante, inclusive, nos tempos em que vivemos. Esse pensamento, ele é uma liberdade primária. Eu aqui no meu íntimo, na minha estrutura, tratando aí das liberdades, né, por categorias. Depois, essa manifestação do pensamento, que é quando eu exteriorizo e não posso ser anônimo, porque se eu fosse anônimo, as minhas contradições, elas não seriam identificadas. Ou então, quando eu cometesse mesmo crime contra os direitos de personalidade, enfim, da outra pessoa. E aí pode ter alguém que imagina, mas ô professor, não existe aí a questão mesmo da
possibilidade da pessoa fazer denúncia anônima, sim. Mas a denúncia anônima, ela não incrimina o denunciado, ela liga um start. E aí é útil esse ligar do start, né, para a administração pública. Pense, por exemplo, se não pudesse fazer denúncia anônima, ou ser possível denúncia anônima em relação aos profissionais de segurança, segurança pública, né? Então, as ouvidorias estão aí, existem, mas há um cuidadinho mais específico com essa ideia de denúncia anônima, do anonimato, justamente porque muitas vezes tem um caráter maldoso, perverso, de causar prejuízo mesmo para uma outra pessoa, né? Enfim, uma determinada pessoa. A liberdade de consciência e crença entra nesse campo também do pensamento, a minha formulação, enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto ser, que deve ter total liberdade, total autonomia para poder existir por aí, nas suas crenças e convicções. Além disso, também nós temos a ideia da convicção filosófica ou política. Essa filosófica ou política também há um cuidado que foi o possível choque de direitos no período da pandemia em relação à recusa a se vacinar. E já já a gente abre até uma pequena janela a respeito disso. Por mais que eu seja livre, eu não posso, de certa maneira, dentro dessa minha liberdade, querer que o meu corpo ele não se submeta a um determinado medicamento, procedimento, aí parece que é uma contradição com o que eu acabei de falar em relação a testemunha de Jeová, né, da liberdade no sentido religioso e não são mais obrigados a submeter a um tratamento. Mas aí esse caso do tratamento de testemunha de Jeová é algo que diz respeito à esfera individual dele, o foro íntimo, uma questão que só afeta e prejudica ele. No caso de contaminação por vírus, que era o assunto que eu ia chegar e que todos já de antemão começam a imaginar, essa liberdade, se me fosse concedida de não me vacinar, enfim, acabaria respingando, resvalando em outras pessoas. Ora, de que maneira, professor? No sentido de que o vírus, ele tinha lá e tem, na verdade, uma perspectiva mortal e ele é transmissível, né? Todo vírus naturalmente transmissível. Então, se eu tenho uma doença que pode transmitir para as pessoas porque eu fui negligente, omisso, desrespeitoso com o tratamento indicado, a coisa da vacina, eu não causo só um prejuízo para mim, como o testemunho de Jeová que não quer injetar sangue no seu corpo, que não quer receber doação de sangue. No caso de um vírus, de uma pandemia, eu estou colocando em risco quem está ao meu redor e a coletividade como um todo. Então, foi reconhecida a obrigatoriedade de vacinação. As pessoas têm liberdade no campo da comunicação, e aí vai para o pensamento e vai também para a informação. O acesso a ela, o receber, o solicitar e também eh, algo considerado relacionado com a sua própria condição. Ver retificado, ver alterado, enfim, questões sobre seus assentamentos dentro das estruturas. E aqui um exemplo de que tudo posso, mas nem tudo me convém nesse campo das liberdades e principalmente da manifestação do pensamento. Meus amigos e minhas amigas, o que vocês pensam a respeito das pessoas e das condições relacionadas a uma pessoa? Só o pensamento no seu foro íntimo é seu. Então você pode ser a favor de determinadas práticas socialmente lidas como inescrupulosas, você pode se filiar a determinadas correntes, enfim. E naquele ambiente, com aquele grupo, você se portar daquela maneira, de acordo com as convicções, isso é uma coisa. Outra coisa é você usar
do acesso, da possibilidade, da sua capacidade de alcançar as pessoas para propagar práticas discriminatórias, racistas em relação ao outro, ao gênero desse outro, à orientação sexual, à identidade de gênero, a crença, a origem e por aí vai. Então, os pensamentos são seus, você pode ser livre para pensar absolutamente o que quiser e tá tudo bem. Para por aí. Porque materializar, manifestar, ou seja, levar para o externo, aí nós já temos alguns fatores e alguns complicadores na hora de tecer qualquer análise. Então, não somos livres, inclusive, para poder estar propagando o racismo, a misoginia, o ódio, enfim, o terror e assim segue. O que que o jornalismo trouxe, né, em relação a esse caso? Que o Léo Lins, ele disse que o índio não era fantasia, ele comentando aí algo relacionado a pessoas indígenas, e escreveu: alguém dá um espelho para esse índio, para ele parar de chorar. No mesmo post, na postagem, falando ao programa de noite, ele diz que está fazendo uma piada ali porque sabe que índio não vai se ofender, pois ele respeita as tradições e na tribo não tem Wi-Fi, então ele nem vai ver a piada, enfim. E aí, consequentemente, essa ideia, né, do indígena como selvagem, como silvícola, como um ser inferior, e isso tem traços ou marcas coloniais da colonização. Da mesma forma que essa docilidade, essa doçura, esse excesso de bondade por parte de pessoas pretas muitas vezes é questionada no sentido de, bom, você ocupa aquele espaço ali, é interessante romper, justamente para que não fique, o que talvez minimiza, se iniba os acontecimentos, a exemplo desse do Léo Lins, porque o jogo da ideia de igualdade no sentido material, a finalidade, a ideia, o, 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 o sentido mesmo é preencher espaços com representatividade das diversas etnias, formas de identificação, tecido social. Porque, consequentemente, quando você tem um espaço como esse, o acadêmico, que é assim preenchido, que é preenchido dessa forma, com pluralidade, com diversas representações, de cada grupo, de cada etnia, de cada corrente, enfim, a chance de se construir mais altruísmo, empatia, amor, identificação entre as pessoas é muito maior quando você coloca elas em convivência. Então, consequentemente, a política afirmativa é algo benéfico para o cotista, mas não só para ele, mas quanto a todas as pessoas que passam a conviver com alguém que necessariamente não conviveria se porventura não existisse a política afirmativa. E aí, quanto a isso, eu sou suspeito para falar que sou beneficiário de política afirmativa com muito orgulho, um defensor dessas ideias também. Então, para mim é bem tranquilo. Qual foi a lição para o Léo Lins, então, nesse caso? E para todos nós, pensar é seu, o pensamento é seu. Aqui você e os seus pensamentos. Ponto. Materialização, manifestação do pensamento já envolve um outro cenário. Torná-lo público, de deixá-lo público, de levar cargas, conteúdos nossos de opinião, valorativo, enfim, rótulo, rotulagem, tudo, né? Essa manifestação do pensamento pode caber tudo. Porém, o tudo posso é um tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é assim a passagem bíblica, ou mais ou menos o sentido? Então, o sujeito é livre, mas essa liberdade ela não é impossível de discussão. Pelo contrário, ela é uma liberdade que, por falar para o público, inclusive, guarda uma responsabilidade maior, que é justamente ser um referente, ser um influencer, né, na língua, no linguajar atual,
desse público. Então, consequentemente, é uma responsabilidade muito grande para um artista, para um humorista, para um apresentador, enfim, em relação àquilo que leva para o seu público, e principalmente nesse aqui, que é o público mais sensível, mais vulnerabilizado, enfim, como foi esse do caso das cotas, enfim, todos esses processos que incluem. Então, não é dado esse direito ao sujeito de usar da sua capacidade de alcance, do microfone, do público, enfim, para proferir mensagens, ideias discriminatórias em relação a um integrante desse grupo ou a uma representação de grupo ou ao próprio grupo. E nesse caso, o Léo Lins ele estava falando do indígena, com visões bem retorcidas, retrógradas, né? Por mais que seja humor, ele é repelido na nossa legislação a partir de mudanças também muito recentes na na lei do racismo 7.716. Bom, aqui também um figurão dessa linha complexa que é esse movimento conservador, neoconservador no nosso país. O Leão Lobo, que eu sei que muitas pessoas talvez já viram, enfim, por aí, ele escolheu nos idos de 2022 de dizer que ele agrediria a homossexuais, enfim, se ele visse pessoas homossexuais se beijando publicamente. Então, que ele agrediria, que ele daria porrada e assim segue. Por que que é uma prática que vai ferir, então, esse direito de ser, de existir, né, da população LGBTQIA+, e também essa liberdade desse outro ser, o que deseja ser, enfim. É, gera, então, para quem, eu sou livre para me manifestar, peraí que eu vou dizer o que eu quero, uma responsabilização, no sentido criminal, civil, nesse sentido mesmo reparatório. E aí essa ideia de LGBTfobia, ela surge a partir da ADO 026, que equiparou ao crime de racismo. E aí, consequentemente, um voto aqui do Ares de Brito na ADI 4277, e também na ADPF 132 de 2011, que o reconhecimento da preferência sexual aí seria talvez orientação, ou então orientação e identidade, como direta emancipação do princípio da dignidade da pessoa humana, direito à autonomia no mais elevado ponto de consciência do indivíduo, direito à busca da felicidade, é um salto normativo na proibição de preconceitos para a proclamação da liberdade sexual. E aí, consequentemente, é como se nós não fizéssemos uma mudança no texto material, mas uma mudança na mensagem, que é aquilo que a gente chama mutação constitucional. Então, racismo e LGBTfobia, essa prática, constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. E aí, consequentemente, essas pessoas têm o direito de se unir, de se constituir em família. A leitura é uma leitura bem ampla e tem a ver também com o campo da liberdade. Óbvio que não só liberdade no sentido puro, mas igualdade também, ser e estar no mundo, se manifestar e assim segue. Mas dois exemplos aí de que, para o lado do algoz, a liberdade de manifestação do pensamento ela não é absoluta, e esse era o recorte que eu gostaria de fazer. No campo religioso, como a gente já colocou, a liberdade do culto, dos ritos, das cerimônias, de organização religiosa, da existência delas, de escolher essa religião, de aderir a qualquer religião, de mudar de religião, de não aderir a nenhuma delas, enfim, de ter respeitado a sua crença e o seu corpo, a partir dos rituais, a partir do testemunho de Jeová que não aceita
receber sangue, transfusão de sangue. E se for alguém maior, capaz, podendo exprimir suas vontades, ela deve ser respeitada e o poder público tem que tutelar, inclusive, a condição de saúde dessa pessoa com um procedimento alternativo. Isso é decisão de agora, na história recente, 2024. Antes disso era a pessoa se recusava, porém ela que tinha que providenciar esse seu acompanhamento, esse seu tratamento, algo que devemos reconhecer que não é justo. Então, consequentemente, bem-vinda essa modificação. E aí o convite que se faz para as pessoas é dizer, bom, nós devemos respeitar o outro e validar o outro na perspectiva dele. Então, ainda que não faça sentido para mim, se faz sentido para esse outro, ele deve ser, existir, viver da melhor maneira possível. Enfim, essa é a mensagem nesse campo da liberdade religiosa. E aí, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a constitucionalidade de sacrifício de animal em religiões de matriz africana, porque havia uma discussão eh, da, de uma lei do Rio Grande do Sul que tinha lá essa eh, possibilidade de sacrifício de animal em rituais religiosos. Então, é constitucional lei que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite sacrifício ritual de animais em cultos religiosos de matriz africana. E aí, consequentemente, cabe a todas as pessoas respeitar, então, a ritualística, os caminhos das religiões que cada pessoa manifesta, que cada pessoa se identifica, enfim. E aí não é a sua, é a condição do outro. É sempre esse exercício. A orientação sexual é do outro, então eu não preciso aceitar, não tem nada para aceitar, já que não é meu. Ah, eu sou contra o casamento LGBT. Eu não aceito. Alguém lhe pediu em casamento, porque só se alguém lhe pediu em casamento que você deve aceitar ou não se casar com essa pessoa. Mas essa condição do outro, né, em suas identificações, enfim, não pertence a ninguém, é do outro. A religião é do outro, a orientação sexual é do outro, a identidade de gênero é do outro. Então não pertence a ninguém senão esse outro. E aí fica sedimentado, então, a compreensão, em nome da liberdade religiosa, liberdade de crença, enfim, esse direito de fazer o sacrifício de animais. Então, se não tem ninguém lhe afetando, ah, mas eu sou ambientalista e eu sou a favor dos animais. Então, consequentemente, você milite positivamente em prol dos direitos dos animais e não para levar uma vida para atacar ritual religioso. Então, acho que as coisas ficariam resolvidas dessa maneira. Então, existe essa liberdade dessa crença, essa liberdade de cultos e dos seus rituais. Que bom. E aí também para falar de outras áreas que não da religião africana, 2024, tema de repercussão geral também, se a pessoa estiver for maior, capaz, podendo exprimir suas vontades, ela não precisa submeter à transfusão de sangue. No caso dos testemunhos de Jeová, que também respeito, que também concordo, que também considero aí essa autonomia, essa liberdade de ser muito importante. Aí alguém pode dizer, ah, mas eu não concordo. É você que não concorda, mas que faz sentido para o outro, diz respeito a ele e não a ti. Além de liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de reunião, liberdade de religião, nós temos a liberdade artística. E aí, obviamente, que espetáculos públicos, enfim, nós precisamos trabalhar com a natureza deles, a faixa etária, o que é recomendado, o que não é recomendado, o local, o horário da sua apresentação. É por isso que quando a gente assiste um filme, uma série, um espetáculo, enfim, existe lá uma placa de identificação com a censura. Isso aqui é proibido para quê? Para menor de 12, para menor de 18. E nesse caso você está protegendo, salvaguardando também que essa pessoa, num processo
crescimento e desenvolvimento não têm acesso a determinados conteúdos. E aí não é um ferir da liberdade, é compreender que não é absoluta e aí, consequentemente, é preciso resguardar, e proteger outras questões, como esse caso do ser informação das crianças e adolescentes não ter contato com determinados espetáculos, apresentações, filmes, enfim. Não dá para se furtar das ideias relacionadas a adolescentes e contato com a arte, com determinados conteúdos aí da internet. Porque muitos desajustes nesse campo do bullying, do assédio, estão relacionados com o fato daquilo que esses grupos consomem ou costumam consumir. E aí, consequentemente, essa questão da censura da lei, ela tem um efeito, mas ela não consegue se incidir ali no ambiente do lar, no aparelho, no dispositivo que a pessoa está nas mãos. E aí, consequentemente, cria lá a ideia de que o sujeito ele é feio, ele nunca vai se relacionar com ninguém porque ele não está dentro de um padrão de beleza, ele é rejeitado. E aí na série Adolescência vai surgir essa discussão dos incels, dos meninos, homens que aprendem a criar um ódio, uma raiva contra as mulheres pelo fato de que eles talvez permanecerão ali virgens, nunca se relacionarão com ninguém por conta de que são feios, enfim. E aí isso se baseia numa apropriação indevida de uma teoria de um economista que fala que para 80%, sei lá, dos problemas, a solução de, sei lá, de 80% dos problemas está num recorte de 20, né, digamos assim, que 20 é como se fosse 20 ideias serviriam para resolver 80 problemas. E aí, eu esqueci exatamente o nome da teoria. E aí, as masculinidades aí, frágeis, doentias, enfim, se apropriaram dessa mesma teoria para dizer que 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens. Então, que existe ali uma falange de homens, né, para dizer na linguagem espiritual, mas existe ali uma linhagem de homens que são aqueles que despertam mais os interesses das mulheres. E, consequentemente, os que não estão nesse patamar, os que não possuem esse know-how, eles vão ficar sem se relacionar, eles serão excluídos, eles ficarão virgens, enfim, são os feios. E aí, com isso, se prega uma espécie de ódio mesmo às mulheres, um enfrentamento das mulheres, enfim, uma aversão até às mulheres, um pregar de violência mesmo, de desrespeito para com as mulheres, que é o perfil dos incels e os comportamentos violentos, enfim, já deságua aí no outro patamar, né? Nessa coisa do revanchismo, do enfrentamento, que aí vem lá o outro conceito do Red Pill. E, consequentemente, a fala aqui está para o fato de deve haver um controle muito maior, porque por mais que exista a obrigatoriedade ali de estabelecer com a censura do espetáculo, o controle, ou a internet, o aparelho, o dispositivo está na mão de cada pessoa dentro dos lares, e aí o Estado não tem como chegar ao controle, à fiscalização, a gente não inventou ainda uma forma. Então, nós temos eficácia jurídica, a previsão, não temos eficácia social, efetividade, porque isso demandaria um controle muito grande, o Estado não tem estrutura. Então, antes de submeter, de levar alguém para uma apresentação, eu devo pesquisar, qual a censura, para qual idade que é liberado assistir aquele espetáculo, aquele filme, aquela peça de teatro. Isso é uma atribuição dos responsáveis, é interessante ressaltar. Os artistas são livres e geralmente na censura vai dizer assim:
contém cenas explícitas de sexo, de nudez. Então é você que está assumindo o risco de levar alguém, criança, adolescente, enfim, para assistir, digamos assim, algo dessa natureza. Então é interessante refletirmos sobre isso também, sobre a dimensão nossa, né, o quanto também somos responsáveis, por tudo isso. E aí, um outro blocão, né, já fechando esse bloco das liberdades, é o blocão da segurança no texto, do artigo 5º. E não é a segurança pública. Tem muito a ver também com o campo de integridade, de estrutura, né, do sujeito da pessoa e também como garantia processual, principalmente garantia processual penal. E aí vamos tratar então de algumas espécies de segurança. A inviolabilidade, a Constituição ela vai trazer lá, né, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí, essa segurança, então, está ligada ao gozo de alguns direitos na seara individual, a intimidade, a liberdade pessoal, a minha incolumidade física e moral, não me toque, respeite o meu limite, né, a minha órbita aqui. E, consequentemente, nós temos aí um vasto rol que a gente vai tentar eh, separar por blocos aqui dentro do artigo 5º nesse campo da segurança. Mas só lembrando que não é segurança pública. E aí uma discussão que tem a ver com esse campo da vida, que tem a ver com esse campo do sujeito se sentir seguro, não ter violado o seu domicílio, em relação à DPF das favelas, que eu acho que eu coloquei para a turma de vocês, inclusive a DPF das favelas enquanto tarefa, atividade. A inviolabilidade de domicílio como uma garantia denunciada eh, por partido político com legitimidade, né? Nesse caso, então, com representação nacional, legitimidade para apropriação de controle de constitucionalidade. Falando dos mandados de busca genéricos, da letalidade policial, eh, da questão mesmo do domicílio sendo violado a partir desse mandado de busca genérico. E aí foi determinado, então, que não haveria mais mandado de busca genérico, respeitando também aí a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, respeitando o direito das pessoas de ter a sua casa como lugar mesmo, né, enfim, inviolável, salvo a questão do flagrante, né, salvo a questão do socorro, né, enfim, mas como regra a inviolabilidade. E aí, talvez uma lembrança aí para vocês na nossa avaliação. E aí eu tenho a segurança, a proteção no campo das comunicações, a minha correspondência, a comunicação telegráfica, telefônica, telemática, né, dos meios, na verdade, de telecomunicações, porque quando surgiu o dispositivo, estava mesmo para o campo do telegráfico, né, do telegrama, enfim, da comunicação, essa física, e hoje tudo circula dentro de uma outra dimensão. Então, é como se nós tivéssemos uma mutação constitucional ao ler o artigo 5º, inciso 12, que é no sentido mesmo de telecomunicação de um modo geral. Por ordem judicial, é possível promover essas interceptações para fins de investigação criminal ou de instrução processual. E, consequentemente, então, depende dessa ordem judicial. E aí, consequentemente, o campo da liberdade também, do segredo, do direito à intimidade e de eu me sentir seguro mesmo quanto à minha comunicação. Mas aí tem muitas discussões nesse sentido, em relação aos meios tecnológicos,
que o nosso dispositivo de celular, com a localização, o microfone aberto, o algoritmo captura as nossas conversas, nos oferecem coisas, enfim, muitas gravações que às vezes somos submetidos sem saber, mas aí tanto no campo, na esfera pública é permitido, então se eu vou fazer uma fala pública, sou responsável pela minha fala, então isso pode ser captado, né, capturado, e também muitas decisões e a jurisprudência da corte no sentido de que para um dos interlocutores, sendo ele parte, né, então eu gravando a minha própria conversa como uma salvaguarda, como uma prova para mim que isso é válido, obviamente que não é pacífico, né, e tem também várias nuances, né, colocar dessa forma, mas existe entendimentos também nesse sentido, né, de que ainda que não conte com a anuência com autorização, se for um dos interlocutores que esteja gravando para sua salvaguarda, é então permitido. E aí essa correspondência, essa comunicação, telecomunicação também, ela guarda esse critério. Nós temos também, dentro do campo da segurança, a segurança em matéria penal. E aí, o 37, 47, 75 desse artigo 5º da Constituição, proteger o indivíduo contra os arbítrios estatais. Basicamente, o modelo constitucional ele salvaguarda, né, a divisão de poderes, eh, a previsão também de direitos para as pessoas no campo individual e coletivo, e também meios, instrumentos, enfim, capazes ou minimamente estruturados para também controlar atuações arbitrárias por parte do Estado. E aí nós encontramos isso, então, nesse bloco também da segurança. Não pode haver juízo ou tribunal de exceção, que é aquela criação, principalmente em tempos de guerra, de estruturas criadas a posterior para julgar práticas passadas, pretéritas. Então acontece um conflito aqui e não existe um regramento dele, mas aí depois de observá-lo, depois das práticas cometidas, eu vou criar uma regra que retroaja em um tribunal que retroaja, enfim, para julgar determinadas práticas. E aí, consequentemente, isso não é permitido, aceito, válido, por violar questões mínimas mesmo nesse campo do direito penal, do processual penal. Esse dia o jornalista mostrou, estava ao vivo na CNN, uma participação, acho que foi do Gabeira. Aqui é o meu gato, Xandão. Olha aqui, Xandão, para a câmera, tá vendo? Que estava aqui solicitando a minha atenção e subiu na mesa. O gatinho, enfim, o pet, ele participou da gravação. O Xandão aqui, que é homenagem ao ministro, enfim, por ele ser muito imponente, vaidoso, enfim, volta e meia aparece nas minhas gravações. Então nós temos a impossibilidade de juízo de exceção e está tudo bem, o funcionamento é esse mesmo. O tribunal, a estrutura, ela tem que ser criada antes para julgar coisas que acontecerão depois. Essa é a regra da lei penal. Eh, o julgamento também pelo tribunal do júri, nos casos dos crimes contra a vida, enfim, essa composição do júri, que as pessoas lá do direito processual penal muitas vezes tecem uma crítica, mas é a representação popular, é a presença da sociedade ali, enfim, julgando o que acontece contra ela. A garantia do juiz competente também, de ser julgado por um juiz competente, o juiz de carreira, eh, o juiz da área, do campo, da especialidade, também enquanto uma salvaguarda, de sentir, bom, para o que eu cometi ou a demanda que eu estou sendo submetido ou submetida,
haverá uma autoridade competente, né, presente, integrante do sistema, que vai me atribuir aí um nível de responsabilidade ou analisar a minha questão. Porque nem sempre foi assim, período absolutista, concentração de poder na mão do monarca. Então, o rei era tudo, era o que criava a regra, era o que aplicava, era o que julgava, enfim. E a vedação disso, o que isso trai, é justamente essa insegurança que gera esse receio de ter tudo concentrado nas mãos de um único sujeito, enfim, que pode resultar em atrocidades, em arbitrariedades e assim segue. Então, temos essas garantias na matéria penal. E aí, nesse campo também da lei no tempo, a lei no tempo, e da lei no tempo, ainda dentro desse campo processual, nós temos anterioridade da lei penal, que eu comentei já sobre o Tribunal de Exceção. A lei ela precisa existir para que você, antes, para que você, a partir de uma prática sua, seja enquadrado, tenha essa sua conduta associada a esse tipo penal. E também a irretroatividade da lei penal, que envolve a impossibilidade de ela retroagir para causar prejuízo. Então, não posso acabar de criar um tipo e dizer, bom, tem uma pessoa respondendo, ou uma pessoa que cometeu uma determinada prática, sei lá, mês passado, e eu vou enquadrá-la já aqui nessa lei nova. É, pense no absurdo e às vezes a gente encontra precedente. Defendi uma pessoa, inclusive, com base num código estudantil de uma universidade aí que criou um regulamento, enfim, em que ela protocolou, basicamente, né, protocolou um atestado falso, e aí na época o código só previa o cancelamento da matrícula. Depois desse caso dela, inclusive, que foi julgada, que a matrícula dela foi cancelada, muda o código estudantil e cria uma espécie de quarentena, de período em que a pessoa deve ficar afastada de se vincular à universidade, em qualquer nível, enfim. Então, como se você estivesse aí no curso de Direito da UFS, protocolasse um atestado falso para fazer lá um exercício domiciliar ou para não computar falta. Depois o professor descobre que esse atestado é falso. Você responde a um processo administrativo e tem sua matrícula cancelada, é expulso. Depois que você é expulso, é criada uma regra, pensando em seu caso, inclusive o causuísmo, né, do Brasil, é criada uma regra para impedir acontecimentos dessa natureza e dizer que a pessoa ela vai ficar X anos sem entrar em qualquer curso de qualquer nível da universidade. Bom, da hora que essa regra é criada, e ela é direito administrativo sancionador, enfim, da hora que ela é criada, ela tem uma natureza punitiva. Então, ela só pode ter incidência para fatos dali para frente, posteriores e não anteriores. Então, consequentemente, se no tempo em que você foi julgado ou julgada não havia essa regra, poderia retornar tranquilamente. Essa pessoa retorna já para um doutorado na universidade, e a universidade diz, bom, ela foi expulsa por atestado falso, então vamos aplicar a regra que foi criada na data tal, sendo que para esse fato ela já foi julgada, mas vamos aplicar essa regra que foi criada posterior para esse evento anterior dela. E aí não tem cabimento, obviamente que eu não recebi a resposta do judiciário, mas eu quero acreditar que só com essa ideia de retroatividade da lei penal e num diálogo das fontes, direito administrativo, que cria penalidades, é um direito administrativo sancionador e também possui a natureza penal, consequentemente se incide sobre esse acontecimento. Em matéria penal também, comunicabilidade dentro da prisão, contato com o advogado, com a família, enfim, podendo inclusive também a partir do RDD ter suspensa de acordo com transgressões, enfim, cometidas pelo presidiário, mas é também uma ideia de segurança, garantias
relativas também à aplicação da pena. Ela deve ser individualizada, concentrada na, na pessoa. Ela deve ter também uma dose, uma dosimetria, um cálculo também personalizado, direcionado. Não existe prisão civil por dívida no nosso país, exceto pensão alimentícia. Acabamos com a prisão do depositário infiel por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Então, isso antes da década de 90, alguém se tornava fiel depositário, sei lá, de um bem, de um veículo para poder zelar por ele, e aí depois constatava que a pessoa estava fazendo mau uso ou uma modificação. E aí, consequentemente, eh, ela passava a responder como depositário infiel e poderia ser preso. Então, nós acabamos com isso a partir do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana, enfim, Direitos Humanos aqui da América Latina. Nós proibimos extradição de brasileiro, e aí, deixa eu ver se tem aqui o caso Robinho, tem. Então a gente vai abrir a janela de Robinho daqui a pouco. E nós não podemos ter pena de tratamento cruel, desumano, degradante, pena de morte, exceto em tempos de paz, né? Eh, que se tiver em estado de guerra, tem lá a morte até daquele que trai a pátria, né? Os crimes de lesa pátria, enfim. E também, mas aí é uma questão crítica, nós temos o comportamento da segurança pública, que não deixa de ser é um procedimento, mas acaba sendo aí um decidir sobre a vida. Comento muito isso com os alunos lá da disciplina de Justiça Criminal e Segurança Pública. E também no Brasil, em tempos de paz, nós temos a lei do abate, que é também não uma pena, mas um procedimento em que autoriza caças das Forças Armadas, enfim, a abater embarcação ou aeronave clandestina que, porventura, possa oferecer risco à soberania nacional, enfim, ou de talvez uma inclinação terrorista. Então é um atirar para depois perguntar, e obviamente que ninguém fica vivo para poder responder. Mas aí é só uma crítica ao modelo existente, que não é uma pena, mas acaba sendo um procedimento, infelizmente, adotado pela segurança pública, e essa lei do abate está em função da ideia de proteção da soberania, que geralmente toda nação estruturada possui, enfim, todo Estado consolidado possui. Não podemos extraditar brasileiros. Então, se um brasileiro comete um crime fora e vem parar no Brasil, o que que acontece, professor? E aí, antes nós tínhamos uma espécie de Código do Estrangeiro, que depois foi substituído por a Lei de Imigração. Essa lei, ela vai trazer a ideia de transferência do cumprimento de pena. Então, quando é possível, a autoridade só pode solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem, ou seja, que a pessoa não já tenha sido punida por aquele mesmo acontecimento. E aí, consequentemente, o condenado for nacional, tiver residência habitual ou vínculo no Brasil, a sentença transitou em julgado, a duração da condenação for de pelo menos um ano. O fato que originou a condenação constitui infração penal perante a lei de ambas as partes. Robinho estuprou e aí, consequentemente, ele é, existe estupro lá e aqui, e transitou em julgado. E houver tratado a promessa de reciprocidade, no caso do Brasil e Itália existe, e nós já tivemos uma dificuldade por conta do Cesare Battisti, né, que era um italiano que durante os movimentos políticos lá, era um militante político, cometeu algumas práticas, dentre elas homicídios, enfim. E aí ele veio para o Brasil, durante muito tempo ele foi acolhido,
Ele se vinculou à estrutura de proteção de refugiados, enfim. Ele alegava ser um preso político, não de não ter cometido as práticas que ele era acusado, enfim. E aí, consequentemente, passou-se muito tempo e isso foi resolvido, salvo engano, no governo Temer ou foi no governo Bolsonaro a extradição do Cesare Battisti. Ele era um italiano e a Itália pedia o seu nacional para que ele cumprisse pena lá. E no Brasil ele chegou a ser reconhecido como alguém beneficiário do asilo político e, aí, consequentemente, ele contava com proteção aqui dentro do nosso território. Depois ele se tornou, quando a pena transitou o processo transitou em julgado lá, ele se tornou um foragido, enfim, fugia da polícia, era uma confusão danada. E aí depois o Brasil, enfim, extraditou o César Batista depois de décadas, enfim. Mas o caso do Robinho ele estava aqui e foi solicitado que ele fosse enviado para uma outra localidade. Então, consequentemente, não podemos enviar o nacional nosso para essa outra localidade. Se ele se encontrar aqui dentro do nosso território, porque se ele se encontrar em qualquer outro território do mundo, aí é essa nação, enfim, que vai cuidar de prendê-lo, buscar meios de cooperação jurídica para prendê-lo. Mas se ele conseguir retornar ao nosso território, ele não pode ser enviado para um outro país para poder ser julgado. E aí, consequentemente, a maneira de resolver é pela lei de migração e pelo nosso Código Penal em relação à mudança, né, digamos assim, ou à transferência da execução da pena, e foi o que aconteceu com o Robinho. A defesa dele fez um malabarismo imenso, alegando injustiça, alegando que haviam falhas no processo, mas não se discute o mérito aqui na nossa ordem interna. O processo de homologação de sentença estrangeira segue um trâmite demonstrado que cumpriu os requisitos, que ele teve direito de se defender lá, e o Robinho, com o dinheiro que ele tem, ele, consequentemente, ele se defendeu lá no processo, enfim, que ele teve direito de se defender, que transitou em julgado, o crime aqui também é considerado crime, então homologou a sentença, fez esse processo de transferência de execução, e aí não tinha como discutir o mérito, como a defesa dele tentava fazer um malabarismo aí na mídia sobre a inocência do Robinho. Aqui 2022 isso, mas o Robinho pode ser preso, mas o procedimento é complexo. A notícia do Conjur. Robinho está aqui, a sua prisão na Itália está fora de cogitação, o Brasil não está dito a brasileiros, enfim, brasileiro nato, né? E, consequentemente, ele passou a cumprir a pena aqui pela transferência da execução, que foi a forma mais justa, enfim, estupro coletivo, né? Olha o tipo de prática lá do Robinho. E aí o Robinho ficou passeando pelo mundo, mas pelo mundo assim, no Brasil, né? Mas chega uma hora que ele se entregou. Nós temos dentro do processo ainda direito ao contraditório, devido processo legal. O contraditório envolve, inclusive, essa questão de tomar conhecimento daquilo que de fato uma pessoa está sendo acusada, responsabilizada e se defender em relação àquele episódio. E da mesma forma ser julgada também como alguém acusada de ter praticado aquele episódio. Não no processo criminal, mas eh, no processo administrativo que eu atuo, que também tem uma natureza penal, que envolve direito administrativo sancionador. Muitas vezes, por uma atecnia, as comissões processantes de processos disciplinares, o presidente, escrivão, enfim, o relator, o auxiliar, eles se apegam a elementos alheios à discussão
quando é trazido por alguma testemunha, isso aparece no relatório, no parecer final, e também julgam para além do termo de acusação. Então, a pessoa está sendo acusada do ter praticado, sei lá, violação do dispositivo tal e tal, mas aí lá na hora do relatório ele acha que para ele dar uma incrementada, para ele robustecer mesmo a força da pena, ele vai e diz, olha, para além da violação do dispositivo tal e tal, a pessoa violou tal. E aí, obviamente que se ele menciona no parecer e na decisão a condenação com base no dispositivo que a pessoa foi acusada, ok. Mas se ele ignora os dispositivos que a pessoa foi acusada, vê outros que são maiores e diz, olha, ela cometeu foi isso e isso daqui. Ele já mudou o termo inicial lá. E aí, nesse sentido, algumas questões de novidade que a gente acaba submetendo ao judiciário. Nós temos o devido processo legal, a ação privada para determinados temas, né? A possibilidade, então, da própria pessoa não precisar confiar no Estado e ela propor uma ação privada, a presunção da inocência, consequentemente, alguém que está na condição de acusado, ela é tão ele ou ela, enfim, é tão somente um acusado e só devemos considerá-lo ou considerá-la culpada, responsável após o trânsito julgado de sentença condenatória. No meio das garantias também, eu não posso preso, né? Uma pessoa na condição de presa, de custodiada, inclusive, não pode passar por tratamento desumano, degradante. Nós já tivemos a DPF 347 do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, que denuncia, inclusive, práticas desumanas dentro do presídio, tortura, muitas vezes, tanto na custódia, né, no que está conduzido custodiado, quanto aquele que já está mesmo cumprindo pena. Existem garantias ligadas à não discriminação, por origem, raça, religião, sexo, gênero, seja o que for. E eh, há uma vigilância muito grande, é preciso de uma vigilância muito grande para convencermos as pessoas do seguinte: eu não posso torcer por um direito que, nesse campo penal, ele tenha um tratamento violento, abusador em relação às pessoas, porque na sua criação ele não tem um direcionamento no plano formal, né, do DVC em relação a quem são os destinatários. Então, posso ser eu a pessoa, o destinatário. Tem uma música do 5 a Seco que fala: já fui eu que andei na contramão, já fui eu o chato que brigou. Então, eu não posso apontar o dedo e achar que é direcionado para um determinado grupo, essa coisa do eles e nós, os cidadãos de bem e os criminosos, os marginais, porque qualquer pessoa ela pode cometer crime. Inclusive eu estou aqui, você que está aí me assistindo, pode ser uma pessoa que pode vir a cometer crime. Então eu não posso torcer para um direito que sangra, que tortura, que violenta, que abusa, que exorbita, porque posso ser eu, inclusive, alguém vítima desse sistema, se porventura um dia cometer algum erro, alguma falha que importe em crime. Então, consequentemente, esse é o grande convencimento do mundo. Em relação às pessoas que são de um movimento lei e ordem, né, de direito penal mais duro, mais severo, mais conhecido em relação a determinadas práticas. E aí, fechando esse campo da segurança, que ele é mais extenso para o campo da proteção penal, das garantias, enfim, aí é por isso que tem muita gente dessa linha terraplanista que vai dizer que é o direito dos humanos, é o direito dos humanos, porque tem um vasto rol de proteções, de garantias penal e processual penal, que se incide e tem como destinatário todas as pessoas, inclusive nós. Então, eu sou um beneficiário, que bom que eles existem, então. Mas quem faz a separação de bem e mal, de nós e eles, acaba achando que o direito penal foi feito sempre para um outro
e esse outro é sempre o criminoso e nunca se imagina nesse lugar de se tornar um dia talvez um criminoso. No campo da propriedade, vocês com certeza lá no direito civil já devem ter ouvido falar de que o nosso direito ele é extremamente patrimonialista, tem um caráter patrimonialista, desde a estrutura medieval, depois uma estrutura de Estado moderno, de revoluções liberais, enfim. Mas é um direito orquestrado, organizado, de fato, para proteger a propriedade. E a propriedade pública, aquilo que pertence ao Estado, enfim, aquilo que o Estado detém, e também propriedade privada. E aí a proteção é tamanha e está muito condicionado, o Volckmer fala disso nas discussões em termos de pluralismo, ela é tão orquestrada nesse começo de Idade Moderna, contemporânea para o direito, pelo simples fato de quem foi que criou, né, esse Estado, quem foi que criou essas modelagens, esse sistema jurídico, justamente as classes dominantes. Então, um interesse muito firme de proteger o seu patrimônio. E aí, né, nós criamos, porém, uma ideia de que a propriedade ela é protegida, mas ela também, em que pese ser privada, em que pese ela servir para o preenchimento, né, financeiro, enfim, das pessoas, ela deve conter uma função social. E aí, perdemos essa semana e eu preciso ainda me organizar para poder falar o Papa Francisco. O Papa Francisco, um ambientalista, uma pessoa da ecofiscalidade, uma pessoa que discute um sistema tributário, fiscal, distributivo, de pós-propriedades mais justo, mais adequado, mais formulado em equidade. E, de fato, nós temos alimento, dinheiro, patrimônio, enfim, áreas que dariam para servir tranquilamente toda a população do globo. Porém, de maneira totalmente assimétrica, nós temos uma distribuição mal feita ao longo do tempo. E aí, sempre os subalternizados eles são culpados pelo seu destino, né? Tivemos linhas teológicas que alega que a pessoa que não possui patrimônio, que não cresce, ela não é bem vista aos olhos de Deus. E adivinha para que que serve essa estratégia? Serve para o modelo, para o capital, enfim, para dizer, bom, você precisa trabalhar, prosperar, crescer, trabalhe enquanto eles, estude enquanto eles dormem, sem dor, sem ganho, e supere os seus limites. Você é o autor do seu próprio destino, o dono da sua trajetória, você chega onde você quiser. Porque nessa linha cristã de um dízimo, quanto mais a pessoa tem de propriedade, mais ela devolve para a igreja. O tempo medieval era assim, em relação à igreja católica, o protestantismo também seguiu na mesma linha, e às vezes com esse discurso de prosperidade, né? Teologia da prosperidade. E o Francisco ele vinha numa outra discussão de justiça social, de que ele era a favor do combate à fome, questões de segurança alimentar, de melhor distribuição mesmo de tudo para as pessoas. E aí nesse campo, a propriedade privada, ela deve guardar, ou pelo menos deveria guardar esse lugar mesmo de função social. E que para mim tem uma perspectiva de sagrado mesmo. Um sagrado espiritual, um sagrado humano, em que ninguém precisa de tanto, né? De tanto acúmulo, de tanto patrimônio, de tanta posse, de tantos metros quadrados, de tanto dinheiro. E vivemos num modelo que nós somos estimulados a acumular e ser, está muito associado àquilo que eu possuo em termos de patrimônio, que é algo muito ruim.
E aí essa propriedade, por mais que seja salvaguardada, ela deve cumprir uma função social. É assim que nós temos movimentos, e o curso da UFRGS ele tem disciplinas optativas, muitas discussões nesse campo progressista social, e que bom, que vão fazer uma crítica de, olha, nem essa propriedade talvez ela não está exercendo a sua função social, então, consequentemente, temos que ver alguns mecanismos. Então, a propriedade é protegida, mas existe também possibilidade de interferência nessa propriedade que a gente vai eh, trazer por aqui. E aí, eh, ela é, ela é uma propriedade privada, mas ela pode sofrer algumas limitações e passar por algumas intervenções. O poder público pode instituir um modelo de restringir a sua propriedade. Olha, em determinadas áreas é proibido construir, por conta de questões maiores, da coletividade, questões ambientais. Em determinadas áreas, por uma questão de risco à vida, enfim, também pode haver uma restrição à quantidade de andares de um prédio em orla, vizinhança de aeroporto, construir também em áreas de morro, enfim, nessa questão mesmo de zoneamento urbano, que não existe um controle também, infelizmente, restrição quanto a determinados usos, né, e atividades envolvidas por conta de APPs, né, de áreas de proteção e preservação permanente, enfim. E aí você é livre, é proprietário, porém a sua propriedade, a depender da peculiaridade dela, ela possa passar por algum controle. Ou então regime de servidão, suportar que se faça para chegar, sei lá, energia elétrica, telefonia numa determinada região, é preciso que a sua propriedade suporte, aceite torres, postes e por aí vai. Isso pode ser por meio de sessões gratuitas ou onerosas. E o próprio Instituto da Desapropriação, que aí ele se irradia a desapropriação para efeito de utilidade pública ou interesse social, tem uma determinada área que é do poder público, que é de interesse do poder público, mas pertence a um particular. E aí, consequentemente, esse particular pode ser convidado a ceder, enfim, a aceitar uma justa indenização que nunca é justa pela sua área para que aquilo se torne um projeto, algo do poder público, de utilidade pública ou de interesse social. Às vezes uma rodovia, uma ferrovia, ou social, construção de escola, de um posto de saúde, enfim, de uma central de abastecimento, de um hospital. E aí, se essa pessoa se recusa, o assunto só se discute em perdas e danos, né, em valores que não são justos. Essa desapropriação, ela é impossível de ser desfeita, né, nesse sentido, né, exceto alguma nulidade no procedimento. Mas é como se a vontade do Estado prevalecesse. E aí tem um princípio que dá nome a isso, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Existe também aquela desapropriação com efeito de sanção. Uma área que não está, eh, obviamente, sendo utilizada, uma área que era lida como sendo de povos originários, tradicionais, povos originários tradicionais mesmo, indígenas, quilombolas, enfim. E aí, consequentemente, essa propriedade, uma vez não cumprindo a sua função social, abandonada, improdutiva, ela pode ser revertida para a reforma agrária, e aí os movimentos de luta pela terra corroboram com isso, ou então também quando, não pelo uso dela, mas pela origem dela, vai se detectar que era pertencente realmente a um povo originário, consequentemente é desapropriado com efeito mesmo de sanção. E tem lá a desapropriação com efeito de confisco, que é aquela quando há uma
área, enfim, uma propriedade é utilizada para plantio de substâncias entorpecentes, maconha, coca para cocaína e assim segue. Então, essa propriedade ela não é absoluta, e ela pode passar por algumas restrições ou então mesmo ser eh, revertida, né? Enfim. E aí a gente vai trazer isso no princípio da ordem econômica, eh, a ideia de propriedade com a função social que atenda aos ditames da justiça social. Nós temos discussões dessa propriedade que deve cumprir sua função social, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Os grupos também que discutem essa improdutividade, essa ausência de função social no ambiente rural, no ambiente urbano, movimento em luta por moradia, enfim, movimento sem teto. E aí, consequentemente, nós temos então essas possibilidades, né, de interferir na propriedade ou de restringi-la a partir de determinados caracteres. E aí, para fechar esse blocão que a gente vem construir aqui, já saindo desse campo do direito de propriedade, falar de conflitos de direitos fundamentais. Nós temos a possibilidade deste conflito? Temos. O meu direito de ir e vir versus uma GLO, uma garantia da lei e da ordem. Um direito de dispor sobre o meu corpo, mais uma questão ali relacionada com a vida, o direito de escolha de não me vacinar versus a proteção dos interesses da coletividade, enfim. Então sempre surge algum conflito aparente. E aí, eh, consequentemente, nós temos a possibilidade de meios dentro do próprio sistema que dão conta de resolver esse conflito. E aí, consequentemente, o que é feito, o que geralmente envolve, né, nesse campo é a análise, a interpretação e a aplicação de técnicas jurídicas que vão desenvolver ali um raciocínio que seja capaz de determinar qual que vai prevalecer em sua incidência, em sua aplicação diante de um determinado caso. Em meio a esses exemplos aí que eu trouxe para vocês. E aí, consequentemente, alguns casos aí de conflito. Manutenção ou restrição de atividade religiosa em tempos pandêmicos. A corte entendeu que deveria haver restrição de atividade religiosa, consequentemente, proteger os próprios fiéis da disseminação do vírus. E aí, se for parar para pensar, eu me envolvi em debates aqui na minha região, de que religião não é serviço essencial, porque tinha alguém querendo criar uma discussão com base na lei de serviço público, dizendo que religião era um serviço de natureza essencial. E aí, a primeira questão era, do ponto de vista mesmo da terminologia, religião é serviço, serviço público? Não. A pessoa tem direito a ter uma religião? Sim, mas o Estado não precisa tutelar esse direito à religião. O Estado tutela violações ao exercício dela, se ela é se ela é discriminada, se ela é vítima de racismo, se ela é atacada em meio a isso, enfim. E aí, várias pessoas dizendo que a religião era um serviço essencial. E aí eu falei, bom, primeiro que não é nem serviço, mas que é essencial é a visão de cada um, porque dentro do direito à crença, inclusive, existe o direito de não ter crença nenhuma. Então a gente não pode vincular a coletividade por concepções individuais nossas, ou ainda que seja de determinado grupo. E aí, para mim, a corte andou bem nesse sentido e restringiu os cultos. Aqui uma polêmica que gera debate até hoje: vacinação compulsória das crianças e liberdade de consciência e crença dos pais. O que que a corte decidiu? Que a obrigatoriedade da imunização por meio de vacina registrada na vigilância sanitária
incluída no Programa Nacional de Imunização, que tem uma aplicação obrigatória por lei, e isso a própria lei do movimento, enfim, o governo Bolsonaro foi que aprovou a lei da pandemia. E na própria lei previa, dentre os instrumentos dessa defesa, dessa proteção da saúde da coletividade, a vacinação eh, compulsória da população. E aí, consequentemente, há um consenso médico-científico. Então, veja quantos pontos a jurisprudência ela vai descamando. Em tais casos, não figura violação à liberdade de consciência e de convicção filosóficas dos pais ou responsáveis, nem tampouco do poder familiar. Então, é ilegítima a recusa à vacinação. O direito de liberdade de consciência é objeto de especial proteção. Porém, a liberdade de crença precisa ser ponderada com outros direitos entre a vida e a saúde. Então, liberdade de consciência e crença versus vida e saúde, para esse caso, prevaleceu vida e saúde, que também para mim foi uma boa ponderação. E aí, eh, a gente trabalha com proporcionalidade, que é ver se o meio escolhido ele é o adequado para atingir a finalidade, ver se ele é o mais suave e ver se na relação peso e importância, essa medida traz mais benefício do que prejuízo. Feito essa análise, consequentemente, tem como se filiar a um determinado lado, né, digamos assim. Mas a prevalência de um não apaga, não mata, não elimina do sistema o outro. É para aquele caso. E dentro da ponderação, nós trabalhamos com eh, concordância prática. Das posições jurídicas, nenhuma será favorecida, afirmada em sua plenitude. Então, elas serão consideradas ali, discutidas e debatidas. Existe um sopesamento de valores, olha só. Qual valor ele é mais importante para aquele momento? E, consequentemente, determinar uma espécie de hierarquia. Então, eu vou aqui dentro da hierarquia da vacina versus a convicção e a crença prevalecer a vacina, porque não afeta só o indivíduo, ele ser acometido pelo vírus. Ele pode transmitir o vírus para outras pessoas que, com as suas comorbidades, podem morrer. E aí, consequentemente, de novo, né, o núcleo essencial, ou a ponderação em sentido estrito, vai trazer mais prejuízo ou mais benefício? Se trouxer mais benefícios, principalmente voltado para a coletividade, prevalece a medida para a coletividade e afasta a questão individual dali, que é basicamente a síntese. E aí, minhas pessoas, eu fecho por aqui. Tem a discussão de remédio constitucional, mas a gente vai abrindo uma outra janela quando estivermos juntos e juntas. Então é isso, agradeço a todos e todas. Assistam o vídeo, coloca o nome completo lá para eu entender que você leu, que assistiu, que acompanhou. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Muito obrigado.